Em razão da altura em que eu estou aqui, não está dando para ver, quem acompanha pela internet, você que não acompanha, veja depois, esta belíssima gravata, que ela é temática, não sei se vocês estão percebendo. Né? É uma gravata do Corinthians. Hein? Olha que Ainda coisa bem que linda. não. É, de seda pura, da Itália. Tá aqui, ó. Chegou, o Corinthians chegou à Itália. Hoje, aliás, eu estou todo temático. Né? Esse meu relógio também é do Corinthians. Olha que coisa ali, dá pra ver? Né? O foco fica meio ruim. Exatamente. Deixa de ser invejoso, Bob Furuia. Não é bonito isso. É um sentimento. Esse é um sentimento negativo. Tá bom. Esse é um sentimento que prejudica o seu espírito, como diria Spinoza. Tenha sentimentos de alegria quando eu falo do Corinthians. Ai, ai. Ó, sabe uma coisa? Acabo de saber que foi pautado para amanhã, né, a ação direta de inconstitucionalidade da MP, da absurda MP 966, da inconstitucional MP 966, né, que quer livrar de qualquer possibilidade de ação judicial funcionários públicos que atuarem mal no período em relação à Covid-19, seja na área da economia, seja na área da saúde. O que se advoga é uma espécie assim, de ilegalidade consentida. Né? Uma MP assinada na calada da noite por Jair Bolsonaro e pelo senhor Paulo Guedes. É uma espécie assim de habeas corpus preventivo para o Estado brasileiro, que é uma aberração pela própria natureza. É uma espécie assim de AI-5 que suspende todos os seus outros direitos. Não há a menor chance, suponho, disso passar. O relator é o ministro Roberto Barroso. Então está pautado para amanhã, significa que o Roberto Barroso diz que já tem o seu voto pronto. Espero que o voto seja pela absoluta, pela escancarada inconstitucionalidade desta porcaria. Aliás, vamos ver, isso vai ser um voto interessante. Né? Então, vamos acompanhar. Olha aqui, meninos, é o seguinte. Eu escrevi um texto hoje polêmico, Fábio Cuba. Polêmico. Eu sou uma pessoa polêmica. Sim. Que é o seguinte, né? Eu digo, por que não deixa já o Eduardo Pazuello no Ministério da Saúde? Acabou. Olha aqui. O governo, com a devida vênia, nós estamos com um governo militar. Não adianta tentar disfarçar. Quando eu digo que nós estamos com um governo militar, não estou querendo dizer que nós estejamos sob a égide de um golpe. Não é isso. Mas os militares voltaram para a política, voltaram para o governo e estão governando. Se não estão governando como querem, porque tem o Jair, que é um militar reformado, foi espirrado do exército por indisciplina, na verdade, embora ali no processo ele tenha sido absolvido, mas todo mundo sabe o que aconteceu, né? Afinal de contas, ele havia planejado explodir algumas bombas em quartéis e também explodir a coisa do Guandu no Rio de Janeiro, que fornece água para o Rio de Janeiro, né? A adutora do Guandu. Acabou tendo um processo por indisciplina, foi absolvido, mas foi convencido a sair do exército. Militar da reforma, enfim, se reformou como capitão. Mas o governo é militar. Há mais militares neste governo, militares da ativa, participando da gestão nas várias esferas de governo, do que em qualquer governo militar da ditadura. Então não é ditadura, não é golpe, não é isso aqui, mas é governo militar. A herança do governo Bolsonaro será herança dos militares. Gostem vocês ou não. Se vocês não querem essa herança, caiam fora. Voltem para os quartéis. Os da ativa e os da reserva vão lá para o clube militar bater papo, debater. Tem muita coisa. Entrem em centros de estudo,
joguem dominó, pife-pafe, truco, né? Sei lá. Porque é militar. E, portanto, aqui é uma questão factual. Quando a história for contar os mortos da Covid-19, tanto estes oficiais quanto os não oficiais, porque, obviamente, os historiadores e os escafandristas dos fatos, eu gostei dessa expressão, Fábio Cuba, escafandristas dos fatos. Sim. Boa mesmo, hein? Os fatos. Haverão de fazer a contabilidade dos mortos. Haverão, Reinaldo? Não, esse haverão está correto. O do Sérgio Moro que nunca está. Né? Farão certamente a contabilidade dos mortos e nem é tão difícil. Nem é tão difícil. Basta que se pegue os registros, se peguem os registros dos mortos do ano anterior, se coteje com os deste ano, e enquanto durar a pandemia, se pegue a diferença, se submeta a um ligeiro desvio em decorrência do aumento da população, e o que houver a mais ali é Covid-19. Uma vez que as pessoas continuam a morrer das causas que morriam antes. E olhem que ainda será uma contabilidade com algumas falhas, né? Porque morre muito menos gente hoje de trauma em decorrência de acidentes de automóvel e de acidentes de moto, como sabem os plantonistas de hospitais. Então, os milhares de mortos dessa era, os milhares de mortos destes dias, não há como, aparecerão. E são muito mais do que isso que está aí. E as pessoas vão responder perante a expressão um pouco pomposa, mas isso, enfim, o tribunal da história, o tribunal dos fatos. Eu defendo que se faça um tribunal Russell de julgamento moral de certos comportamentos neste período. Quanto à responsabilização penal, já tem gente se organizando, eu acho que também isso tem de ser pensado. Você não pode, pura e simplesmente, ter comportamentos e incentivar comportamentos estando no poder que matam pessoas ou que concorrem para a morte de pessoas. Não se trata de uma questão subjetiva. Não é? O comportamento em relação ao coronavírus não decorre de uma avaliação de gosto. Eu adoraria fazer um debate se é uma questão de escolha fazer o distanciamento social ou não, como política pública. Eu acho que não há escolha. As pessoas sabem como é que isso passa adiante, como é que o vírus se espalha. Há os comportamentos ostensivos em relação a esta doença. Está caracterizado, a meu ver, que o Jair Bolsonaro quer um ministro da Saúde que sirva apenas de boneco de mamulengo das suas teses. Havia o Mandetta, não servia, porque o Mandetta é favorável ao distanciamento social. Não, então não, tem que sair. Colocou o Nelson Teich, que no seu primeiro discurso disse: há um alinhamento total entre mim e o presidente. Não é isso? Nós ouvimos isso. Esse alinhamento total durou 28 dias, porque o presidente queria que ele endossasse uma portaria da cloroquina e ele não endossou. Não endossou porque, tecnicamente, se ele o fizer, está exposto, inclusive, a ações penais. Como estará qualquer ministro que assine a portaria? Né, General Eduardo Pazuello? Então eu defendo que fique lá Eduardo Pazuello
Primeiro, porque tudo que está aparecendo como alternativa é pior. 2, porque consta que ele entende um pouco de logística. Entre colocar um boneco de mamulengo, que nem de logística entende, e ficar um boneco de mamulengo, que entende de logística, eu opto pela segunda opção. Eu opto pela segunda alternativa. Ué. Já que qualquer médico que chegue lá só ficará no cargo se endossar as teses de Jair Bolsonaro. Há quem não tenha entendido até agora essa obsessão pela cloroquina. E deixando claro o seguinte, não existe, zero, nenhum estudo científico digno desse nome que siga os padrões de estudos científicos, apontando que a cloroquina funciona. Ah, mas e a Nise Yamaguchi, que ela chama? A Nise Yamaguchi, a não sei quem, eles falam todos em estudos observacionais. O que é um estudo observacional? Você vai ministrando a cloroquina e você fala, alguns sararam, então deve funcionar. Só que outros estudos observacionais, em número muito maior, apontam que não só não funciona, como ainda induz a morte de pessoas por problemas cardíacos, especialmente quando associada à droga azitromicina. A literatura a respeito já é farta. Aqui no mundo. Virou uma questão política. E eu acho engraçado que dizem, virou uma questão política e fica parecendo que quem politizou foram os governadores. Não foram os governadores, porque os governadores estão seguindo a orientação inicial do Ministério da Saúde. Quem resolveu dissentir do seu ministro foi o presidente. E estão seguindo a orientação da Organização Mundial da Saúde. Ontem, na 73ª Conferência Mundial da Saúde, da ONU, virtual, né? O ministro Pazuello participou e disse, não, o Brasil está coordenando seus esforços com os estados e seguindo os protocolos internacionais. Não está, né, ministro? Primeiro os esforços com os estados, a beligerância está dada. E não é dos governadores. Vejam o Amapá. O Amapá está em lockdown. O Amapá é o estado do presidente do Senado. Aliado em muitos aspectos do Jair Bolsonaro. Não é? Não existe uma frente dos governadores de esquerda, ou então o São Paulo está evitando o lockdown até agora. Já que representa 33% do PIB. Então, primeiro, não há esse esforço. É falso. De coordenação com os governadores, não. O que há é confronto. E quem decide o confronto é o presidente Jair Bolsonaro, não são os governadores. E segundo, que estejam chegando os recursos, infelizmente não é verdade. Dos 14.100 respiradores prometidos em abril pelo governo federal, chegaram a 800 e poucos, 6%. 6%. Eu entrei ontem na página do Ministério da Saúde, porque, Fábio Cuba, você sabe que eu sou obcecado por algumas coisas, Sim. né? Dados. E estava lá, tinha lá uma retranca, uma notícia, né? Estou usando o jargão jornalista. Tinha lá uma notícia. Governo federal manda 20 respiradores para não sei... 20 respiradores? Está virando notícia? Quando 20 respiradores vira notícia, nós estamos no pior dos mundos. Quando se prometeram 14.100. Apenas 11% dos kits de UTI chegaram aos estados. Reinaldo, Oi. 20 respiradores para São Paulo. 20 respiradores para São Paulo. Daqui a pouco nós vamos ver os dados de São Paulo. São Paulo bateu o recorde de mortes hoje.
né? Nós vamos dar em detalhe na edição nacional, mas vê aí já o número para mim de São Paulo, acho que são 343 mortes, confirma para mim, o Bob Furuia, para a gente dar aqui na nacional, só para vocês terem uma ideia. 324 mortes. Oi? 324 mortes. 324 mortes. Recorde de mortes em São Paulo hoje. E o Augusto César, nosso produtor, passou aqui também. E o Rio de Janeiro também bateu recorde hoje, 227 mortes nas últimas 24 Pronto, horas. nós estamos com perto de 600 mortes só nesses dois estados. A chance de chegar perto de 1.000, ultrapassar, não sei, vamos ver quando sair o número. Conforme todas as previsões, as antevisões com base em dados. O governo federal errou em toda. O governo federal, o presidente da República errou. Aqueles que diziam para ele que não era assim, erraram. Então, olhem aqui. Se os militares acham que essas mortes não vão cair nos ombros deles, já estão. Já estão. Assumam de vez esse troço aí. Assumam de vez esse troço aí e tentem dar uma resposta. Não é para omitir coisas. Não é para dar aquela voz oficial, a voz do oficialismo. Porque ontem, infelizmente, o general Eduardo Pazuello parecia um daqueles burocratas do comunismo búlgaro de antigamente. De antigamente que acabou, né? Mas parecia um burocrata do Partido Comunista Búlgaro. Com a voz do oficialismo que não traduz a realidade dos fatos. Ah, tá pegando no pé? Eu não estou pegando no pé de ninguém. Vocês acham que vocês estão indo bem na crise? Vocês acham que vocês estão coordenando direito os esforços com os governadores? Vocês acham que o governo federal está passando ao conjunto, o governo federal na figura do presidente da República, passando aos brasileiros a seriedade da crise? Está se comportando como um líder que lidera uma nação num momento gravíssimo para o país? Ou está discutindo, entre outras coisas, reeleição? Ou está levando para falar em Brasília um rapaz que diz curar pedofilia, expondo a pessoa que tem este desvio a mulheres adultas com cara de criança. E que se diz psiquiatra sem ter autorização para atuar. E que encontra diálogo nas mais altas esferas da República. Então, quando eu falo deixa o general, primeiro quer deixar uma situação de fato. Acho que a gente tem a notícia aí, né, que ele já nomeou mais um monte de militar para assessorar ele, não é isso? Temos aqui. Então aí, vamos falar em seguida. Acabou, é militar. O sucesso ou insucesso no ataque a essa pandemia, na resposta a essa pandemia, já é militar. Os militares fizeram uma escolha por intermédio dos seus homens influentes. Governaram o país durante 21 anos, na ditadura, passaram 20 e poucos limpando as nódoas deixadas nesse período, decidiram atravessar a rua para ser governo de novo, agora pela via democrática, é verdade, mas cometendo um erro fundamental que nada tem a ver com combate ao comunismo, combate ao esquerdismo, combate o que quer que seja. Todas as visões conservadoras e civilizadas indicam que militares não participam do governo, especialmente militares da ativa. Decidiram participar. Portanto, ao fim do governo Bolsonaro, dure 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos, estejam certos, vocês passarão mais 20 anos tentando explicar o que aconteceu e tentando se justificar. Porque, não que eu endosse,
obviamente, mas o golpe de 64 foi dado porque mesmo, nós vamos combater o comunismo e vamos combater a corrupção. Comunismo agora não há. Acabou, não tem. A não ser na mente de alguns delirantes pilantras, vagabundos, que ficam roubando dinheiro de cretinos na internet. Roubando não, né? Tomando ali, convencendo, porque roubar é sem o consentimento. Eles dão. Seita de fanáticos. De idiotas e desinformados. Então, comunismo não. E quanto à corrupção, acho que quando se entrega um órgão do Ministério da Educação que tem uma verba de 50 bilhões para um preposto de Valdemar Costa Neto, este governo está dizendo qual é o seu compromisso com o combate à corrupção. Então, o que justifica? O que justifica os militares lá? Além da suposição de que, sei lá, então, nós podemos fazer melhor, ou porque viraram uma classe social, estão defendendo os próprios interesses, sei lá. Então, vocês não vão se livrar dessas mortes mais. Não sei se consegue corrigir a tempo os erros brutais cometidos. Se entendem de logística, cuidem menos da logística, já que a política oficial será, de qualquer modo, a política do presidente da República e não convém ter um mero ministro de fachada ali. Sem contar o risco, e até em favor dos militares, que digo isso, de que possa piorar. Se bem que não é bem a favor, né? Que eles conseguem piorar tanto do outro lado que nem chega a ser qualidade de ficar quem está. Erraram a mão, estão no lugar errado. Não há chance de o que começa errado dar certo. Pessoas até podem se corrigir no curso da vida e tal. Processos que nascem deformados, deformados ficarão até o fim. Optem por uma estratégia de redução de danos. Ainda dá tempo de pelo menos reduzir os danos. Porque não tem como, vocês não vão fugir da contabilidade da história. Né? E desta vez ela tenderá a ser mais severa com vocês do que da outra. Sabe por quê? Porque a outra passou, e eu já tratei disso aqui, a outra passou por um processo de anistia, se anistiou todo mundo, se fez ali uma conciliação que eu acho necessária. Naquele curso que eu estou falando de formação política, vejam lá no meu blog, começa dia 1º de junho, eu faço a aula inaugural, eu trato disso, desse pacto fundante desse novo momento, que nasce com a anistia. Com o esquecimento para efeitos jurídicos de todos os lados da disputa. Para efeitos jurídicos. Porque, afinal de contas, se vivia um regime de exceção. Agora nós não temos regime de exceção. E vocês vão ter que arcar com as consequências. Ainda está em tempo, eu insisto, de fazer uma estratégia de redução de danos. Daqui a pouco vem os números por aí, apavorantes. Existe uma orientação que emana de Brasília. Esta orientação que emana de Brasília combate mortos ou gera mais mortos? Essa pergunta tem que ser respondida. Perante um tribunal da história, que é uma coisa que o tempo dirá e nem demorará tanto, um eventual tribunal moral que se faça. Agora, existem as questões que são de natureza penal também, que cedo ou tarde aparecerão. E esta MP que buscaria livrar os servidores de ações do Estado contra os servidores é um mero truque para que o próprio Estado não responda por seus atos, por suas omissões e por suas irresponsabilidades. Só para lembrar,
esta MP diz que o funcionário, a menos que seja comprovado dolo, né, o funcionário não poderá ser responsabilizado por danos que cause a outros no período da Covid-19, no trato da Covid-19, na área da economia e na área da saúde. Alguns estão dizendo, não, mas só está aí dizendo que não cabe aquilo que se prevê, que é o retorno, a lei do retorno. Está na Constituição. Isto é, o Estado pode acionar o próprio servidor que causou o mal. Como é que é inconstitucional a lei? Né? Já de cara. Mas não é isso, não. Está querendo criar limites para o próprio cidadão acionar o Estado. Então, o Estado que se dá o direito de ser omisso, irresponsável, em muitos aspectos doloso, sim, porque conhece o prejuízo que está causando, e aí pretende ter uma legislação de exceção que o livre da responsabilidade. Duvido que o Supremo vai endossar isso que já nasce arreganhadamente inconstitucional. Não adianta agora tentar dourar a pílula. E no caso do Ministério da Saúde, assuma-se de vez. O governo é militar. É uma democracia. Conseguiram criar esta particularíssima coisa brasileira, né? Tem aquela frase famosa, se só dá no Brasil não sendo jabuticaba é besteira. A frase é boa, mas não é verdade que só tem jabuticaba no Brasil. Né? Uma vez eu falei isso, o Lucas Mendes falou, não, que nos Estados Unidos um monte de gente tem jabuticaba na sacada e tal. Eles não comem jabuticaba. E fazem mal, né? Porque é uma delícia. Eu tenho na minha sacada. Dá muita jabuticaba. Essa minha sacada é muito produtiva, né? Jabuticaba, limão, romã, tem de tudo. Né? Agora tem maçã, tem pitanga, mas ainda não nasceram frutos. Né? Se só dá no Brasil jabuticaba é besteira? Não, às vezes nós inventamos um modo de governar também. O regime é democrático, esse governo foi eleito, só que governa com militares. A sanção do governo é uma sanção militar. Então, na área da saúde, assumam isso de vez. Tentem reduzir os danos, já que a memória do que está em curso está nos ombros das Forças Armadas, do Exército em particular, já que as outras forças têm uma participação mais discreta. Eu acho que deveria ser assim? Não, eu acho que não. Obviamente não, porque não é assim em nenhum lugar do mundo. Alguma democracia do mundo tem isso? Aliás, os próprios militares deveriam se perguntar, existe isso em algum outro lugar do mundo? A resposta, obviamente, é não, a não ser nas ditaduras militares. Mas é outra coisa. Se não existe, existir só aqui deveria implicar um salto de qualidade, certo? Raciocínio faz sentido? Não está acontecendo. Então façam um favor a si mesmos, e a memória deveriam fazer, que era retornar, né, ao seu lugar de origem. Mas agora eu ousaria dizer que não dá mais tempo. Né? Agora já é de vocês. Essa herança já é de vocês. Tentem ver o que é possível fazer para matar o menor número possível de pessoas. Né? Por mim, nenhum de vocês teria feito essa escolha, não. Ninguém estava participando de governo. Estava todo mundo lá no quartel, como recomenda Samuel Huntington no livro O Soldado e o Estado, que todo militar conservador deveria ler.
o general Rego Barros, porta-voz do Bolsonaro, já leu. Vamos dar o que tem do dia do nosso Eduardo Pazuello, vamos pro comercial. Vamos lá, Reinaldo. O ministro interino da Saúde, general Eduardo Pazuello, nomeou hoje mais 9 militares do Exército para atuar na pasta. Os cargos vão de assessoria a diretor. Coronel Marcelo Sampaio Pereira, por exemplo, vai assumir a diretoria de programa na Secretaria de Atenção Especializada. Também foi nomeado hoje o coronel Antônio Elcio Franco Filho, ex-secretário de Saúde em Roraima, para ocupar o posto de número 2 na pasta. Ele será o secretário executivo, enquanto Pazuello estiver no comando do ministério. Lembrando que nas últimas semanas, ao menos 7 militares já haviam sido levados para a estrutura por Pazuello. É isso aí, então pronto, tá consolidado, deixa assim, né? E nós, é um número que o general, por falar em general, né? Luiz Eduardo Ramos não gosta que a gente dê, mas infelizmente para os fatos tem de ser dado. Vamos aí para o item 10 e vamos para o comercial. O Brasil já é o terceiro país no mundo com mais casos da Covid-19. Reinaldo, ultrapassamos ontem o Reino Unido e estamos atrás somente da Rússia e dos Estados Unidos. A tendência, no entanto, é que o Brasil passe os russos também. Isso porque a nossa curva é pior. Nos últimos 14 dias, o Brasil somou 146.400 novos casos de coronavírus. Isso coloca o Brasil em segundo numa escala global, à frente da Rússia e atrás dos Estados Unidos, repito, nesses últimos 14 dias. E fica parecendo que assim só para concluir, o cachorro balança o rabo não balança o cachorro, né? Assim não porque a gente noticia. A gente noticia porque assim é.